Olá, sejam bem-vindos a mais um Megatalks. Hoje o nosso tema é sobre a importância da consultoria de BIM na implantação da metodologia dentro das empresas. A gente está com um time seleto aqui de consultores, de empresas de tecnologia, e a gente está com uma usuária final também, uma arquiteta, que trabalha com a metodologia diretamente no dia a dia. E eu vou deixar que eles se apresentem. Lígia, quer começar? Bom, meu nome é Lígia Pires, eu trabalho na MPD Engenharia, sou arquiteta de formação, trabalho na MPD há 6 anos e estou trabalhando com BIM dentro da MPD desde o início, né? Então eu entrei desde o início da implantação do BIM na empresa e estou servindo como disseminadora, estou ajudando o departamento de projetos para ser disseminadora da empresa como um todo, né? Em todos os departamentos de obra, projetos. Por enquanto, sou a key user do BIM lá na empresa. Legal. Lucas? Legal. Meu nome é Lucas Batista, eu sou consultor BIM, tenho uma empresa sediada em Belo Horizonte de implantação de BIM, consultoria de BIM em projetos e empresas. Tenho um canal no YouTube, o Escola de BIM, sou presidente da Câmara Brasileira de BIM em Minas Gerais e respiro BIM 100% do meu tempo, pelo menos nos últimos 5 anos. Bacana. Rogério? Bom, eu sou arquiteto de formação, trabalho com implantação de tecnologias há uns 26 anos. Trabalhei muitos anos com Autodesk, mais de 16 anos, implantando e desenvolvendo software. Depois fui para a área de gerenciamento de projetos, trabalhar com Primavera, com a Oracle, e desde 2004, mais ou menos, estou com consultoria independente, né? Então, tenho como clientes incorporadoras, consultoras, órgãos do governo, Sinduscon, CEBIC. Legal, bacana. Bom, meu nome é Rafael Bar, eu trabalho mais de 10 anos com gerenciamento, com softwares de gerenciamento de obras, e há mais ou menos uns 5 anos a gente começou a namorar BIM aqui, e mais recentemente, há 1 ano, meu dia a dia é BIM, eu estudo BIM todos os dias, durmo pensando em BIM tem sido minha vida aí. Entregar a solução que ajude o mercado. Isso aí. Esse termo aí, namorar é bom, né? Eu nunca Namorei em BIM. É a primeira vez que você Essa é uma boa ideia. Eu nunca namorei. Eu tive o tempo de namoro, né? A gente já foi na marra ali, no altar direto. Verdade, já casou. Vamos lá. Há 26 anos já é um casamento bem duradouro, diga-se de passagem. Legal, gente. Como a gente vai falar muito aqui sobre a importância da consultoria, eu vou deixar a Lígia falar assim, como para ela o quão importante foi ter consultoria apoiando e quais são os desafios que ela sentiu na implantação em conjunto aí dentro de uma empresa como a MPD. Então, como na MPD, os principais agentes que participaram dessa primeira implantação eram pessoas novas, eram pessoas que tinham entrado na empresa há pouco tempo também, então a gente não conhecia nada sobre BIM quando começou esse projeto. A né? empresa conhecia? A MPD já conhecia? Na verdade, a diretoria que começou com isso, né, teve todo mês a gente tem uma reunião de qualidade, que a gente chama lá na empresa, e os próprios colaboradores trazem novidades do mercado para apresentar para todo mundo da empresa, né? Então, a Ingrid, que é gerente de projetos, ela levou os consultores numa dessas reuniões de qualidade, e aí foi quando começou a fomentar isso na cabeça da diretoria. E aí eles começaram a conversar com os consultores para ver o que a gente poderia fazer para realmente começar a implementar isso. E eu entrei posteriormente dessa conversa. Então, eu entrei na parte prática mesmo da implantação. E como a gente não conhecia nada, então ter os consultores foi primordial. A gente não ia conseguir nem iniciar sem essa consultoria, né? Então a gente precisava realmente desse conhecimento deles para que a gente conseguisse iniciar, né? Começar nesse processo. Com certeza iriam escolher software primeiro. Exatamente. Legal. Agora eu vou deixar o Lucas e o Rogério, qualquer um dos dois que quiser ir. Por que é importante o consultor? Bom, eu acho que quem já implantou BIM sabe o que eu estou falando. Não é uma atividade... Primeiro que não é atividade fim, implantar BIM, né? A atividade de cada empresa é incorporar, é construir, é projetar.
O BIM ele é um caminho para viabilizar negócios e é o futuro da empresa. Basicamente, eu enxergo dessa forma. E o grande problema das empresas, principalmente da construção, é a falta de comunicação entre as áreas, eu entendo, né? Então, a área de projetos nem sempre consegue conversar muito bem com a área de engenharia, que não conversa bem com a área de obra. E assim, são silos que vão se conectando todos os dias, mas com várias quebras de informação, né? É assim que a gente vê. E o outro problema é que muita gente não está ligando, que eu entendo, é a estratégia do negócio ao BIM. Tem muita gente fazendo iniciativa onde você puramente implanta uma tecnologia, mas não resolve problemas, né? Então, eu sou partidário de realmente a gente buscar, no fundo, entender a problemática da empresa, eventualmente redesenhar processos para depois sim começar a implantar a tecnologia. E aí a consultoria ela tem que ter um viés um pouco diferente, não pode ser uma consultoria puramente tecnologia. Ela tem que entender dos processos, projeto, planejamento, orçamento, assistência técnica. E aí é mais difícil, porque realmente você tem que ter uma visão holística de tudo, né? Mas eu vejo assim, tem espaço para todo mundo, né? Eu comparo consultorias diferentes como linhas, por exemplo, de medicina. Não tem um homeopata, um alopata, cada um vai fazer do seu jeito. Né? Um é mais natural, outro é mais não sei o quê. Eu acho que cada empresa ela tem que conversar com consultores diferentes, entender a filosofia, né? Então, por exemplo, tem consultorias que estão atreladas a empresas de software, né? E ela só vai recomendar determinado software. E outras que não, são agnósticas. Para ela, tanto faz, desde que ele siga uma linha mestra de implantação. Então, o que eu recomendo não tenha pressa, né? Decidiu, vamos colocar BIM. Primeira coisa, veja o que tem no mercado, converse com referências, né? Entenda, porque esse parceiro, o consultor, ele vai ficar um bom tempo contigo, né? E ele vai ser um parceiro-chave, e a pior coisa que tem é você escolher e depois descobrir lá na frente que não está dando match, né? Isso eu acho que é complicado, né? Eu acho que assim, não existe uma receitinha de bolo, né, para fazer uma implantação. Até as literaturas se divergem sobre isso, né? Então, eu acho que você fazer uma implantação para uma construtora é totalmente diferente de fazer uma implantação para um escritório de arquitetura, né? Apesar de você ter ali algumas etapas básicas, né, de diagnóstico, plano de implementação, desenvolver padrões, treinamentos e tal, e combinando num projeto piloto, né, é bem diferente em cada empresa. Mas tenho certeza que o que foi lá para a sua empresa foi totalmente diferente do que foi para mim, foi para o Rogério. Eu acho que o papel do consultor BIM é ajudar a empresa a direcionar para o caminho mais correto, né? A empresa pode caminhar sozinha, óbvio, tem vários materiais aí do próprio CEBIC de como implantar BIM, mas é um caminho muito mais árduo. Eu vejo o consultor como um facilitador desse processo, para evitar erros, como, por exemplo, o Rafael citou, né, de empresa escolher o software. Eu conheço empresas que compraram o software, compraram o computador e ficaram mais de um ano com aquilo ali parado, com aquilo ali sem saber o que fazer. Por quê? Porque não olhou para processos, não desenvolveu os padrões, e acaba que a tendência natural é voltar para o processo antigo, né? Então, acho que o papel do consultor é esse, direcionar para que as empresas não caiam nesses erros mais comuns. O que eu também percebi, né, ao longo desses 2 últimos anos, muitas empresas tentando fazer o BIM por conta, né? Faz o piloto por conta e acaba se frustrando com os resultados. Às vezes é uma iniciativa de um projetista, de um arquiteto, ele tenta desenvolver o BIM porque é um assunto que está em alta em mercado, ele acredita nisso, mas ele não consegue apoio do restante da equipe, do restante da empresa, às vezes até mesmo não consegue apoio da diretoria para que o BIM implante. E eu acho que o papel da consultoria tem um peso muito forte de fora, né? Faz a coisa acontecer, acaba, às vezes, um ego entre departamentos na empresa ou entre pessoas. Acho que o consultor ajuda muito
coisa acontecer, sabe? Aproveitando até, fala um pouquinho da importância de encontrar com consultoria dentro dos nossos clientes também, o quanto foi importante, o quanto é gratificante também. Fala um pouquinho sobre essa experiência que você tem tido aí. A gente teve um contato muito próximo com o Rogério, um cliente em comum. Foi um acaso a gente ter se encontrado um dia antes do workshop de abertura do projeto nesse cliente. O cliente nos convidou para participar, a gente já tinha apresentado a ideia do projeto de 5D da Mega. O cliente convidou para participar e foi um dia todo lá o Rogério conceituando o BIM, ele, a Márcia também, a Márcia trabalha junto com o Rogério, e foi, acho, um dos dias que eu mais aprendi na minha vida, assim. E aquilo ali começou a abrir muitas portas. Agora, mais recentemente, a gente conheceu o Lucas também, através da escola de BIM. A gente se aproximou muito para vários contatos, né? Tanto Mega indicando o Lucas, quanto o Lucas indicando a Mega. E é muito importante. O nível de conhecimento que os consultores têm é gigantesco, eles conseguem passar de uma forma muito mais simples do que a gente bater cabeça sozinho. Legal. Ô Lídia, você comentou que vai fazer mais ou menos uns 5 anos, né, que começou a implantação lá na MPD. Exatamente. Vocês consideram que vocês ainda estão em implantação? Se esse tempo de implantação foi bacana, foi longo, foi curto? Não, com certeza. Eu acho que é uma evolução constante. A gente começou um pouco afoito, realmente, né, que é o controle de ansiedade que o Rogério ele fala. A gente começou um pouco afoito. E no começo a gente sentiu que não deu alguns problemas, mas a gente está conseguindo recomeçar e indo mais devagar a gente consegue ter uma implementação melhor, com uma base mais fixa, né? Com uma base mais rígida, mais... Sim. E a gente precisa levar isso para as obras, a gente está com essa implantação principalmente em projetos, e a gente precisa levar isso para as obras, a gente precisa levar isso para o departamento de orçamentos, para produtos, né, na parte de concepção, de novos negócios, de viabilidade. Então, a gente conta com os parceiros também para que a gente consiga. Então, a gente sofreu um tempo de crise, né? A gente tem uma expectativa maior para os próximos anos e quem sabe a gente, estudando, conversando com a diretoria, a gente consiga contratar consultorias para os próximos anos para a gente conseguir melhorar isso para as outras áreas também. E para projetos, a gente sente que a consultoria tem sido importante dentro dos nossos projetistas. Então, a gente com esse incentivo de tentar que os nossos projetistas que já trabalham com a gente façam o BIM para a gente. Então, a gente também, além de treinamento, a gente contrata um consultor que vai fazer o acompanhamento para esse processo inicial lá dentro do escritório, né? Então, a gente incentiva que eles também continuem essas consultorias para que o processo melhore cada vez mais dentro dessas empresas. Nessa reunião que eu comentei que eu acompanhei o Rogério foi bastante interessante, porque tinha muita gente nessa reunião. Eu acredito que tinha próximo de 50 pessoas. Então, veio todos os projetistas envolvidos que fornecem projetos. E a grande preocupação era que toda a cadeia estivesse na mesma página. E, assim, a gente já comentou um pouquinho de não... A solução não é você trocar o projetista, né? Não é trocar teu fornecedor, no caso, sendo um contratante. É você fazer com que eles acreditem também juntos. Legal. Rogério, me fala um pouquinho assim, qual que é o papel do consultor? A gente ouve falar muito sobre colaboração dentro do BIM, que talvez seja um dos papéis chaves aí para que uma implantação e o uso da metodologia tenha sucesso. Qual que é o papel do consultor fazer esses times conversar? Porque acho que assim, eu não sei quantos times vocês têm que agregar num projeto de implantação. Me fala um pouquinho sobre isso.
Eu acho que o consultor ele está mais para psicólogo, às vezes, do que para qualquer outra coisa. Não. Falando sério, porque basicamente a gente está falando de lidar com gente, né? E essas pessoas elas têm metas, elas têm pressões, elas têm objetivos, e implantar BIM, via de regra, não estava no radar delas, né? Então, primeira coisa, você tem que demonstrar que essas pessoas também vão ganhar com aquilo. Então, fora isso, muita gente é avessa a mudanças, né, em termos de qualquer coisa, não é só tecnologia. Eu sempre quantifiquei dessa forma, eu sempre projetei dessa forma, eu sempre fiz, a gente escuta muito isso, né? Então, mas hoje em dia a gente tem fortes argumentos. Eu brinco, você quer ser taxista ou quer ser Airbnb? Um Uber, né? Você quer ser o quê? Hoje nós somos uma outra economia que requer outros profissionais de outras empresas. Então, o pessoal hoje até escuta um pouco mais, né, pelo advento da tecnologia, dessas startups. Ao mesmo tempo que nosso grande papel também é ser um facilitador enquanto aproximar a tecnologia que ele precisa, porque às vezes o que acontece, empresas de software, eu mesmo já trabalhei em empresas de software, o teu foco é vender. Vamos ser honestos, você tem uma meta para cumprir e você fala a verdade e omite coisas que, né, como qualquer vendedor de carro, por exemplo, ele faz bem, ótimo. Ele tem algum problema no carro? Não. Não, tem coisa menos boa, não tem problema. Então a gente faz meio que esse papel também de um advisor, né, de falar, ó, vamos filtrar um pouquinho, que não é bem assim, né, e mostrar coisas que ele não estava contemplando, por exemplo, o suporte, né. A questão da aquisição do software não é só o custo da licença, né, é todo, por exemplo, é mão de obra, é ter biblioteca, dependendo do caso, estar aderente à norma brasileira. Então tem N coisas que às vezes não, simplesmente na hora de você escolher uma solução não se fala. Conhecimento de profissionais no mercado. Isso. Né? Material disponível na internet para você consultar em vários. A gente sempre pensar que são mais de 200 softwares BIM, a escolha não é tão óbvia como era antigamente. Antigamente você tinha poucas soluções que faziam todos os processos, e hoje não, você tem softwares especialistas, né, e que requerem um nível de conhecimento para integrar, né, porque também não adianta só fazer, você tem que integrar ela no fluxo. Eu acho que o consultor ele também acaba tendo um papel motivacional também, Sim, de motivar a equipe, e isso parte de provar para cada um daqueles players ali qual que é o benefício do BIM para o seu dia a dia, né? O que eu vou ganhar com isso? Aquela visão que a gente tenta passar para os nossos, para as empresas que a gente faz consultoria, né? É de como, não de como adaptar a sua empresa ao BIM, mas do que o BIM pode fazer para melhorar os processos da sua empresa. Então, mostrar para eles essa visão e mostrar para eles que eles podem ganhar com a utilização do BIM, acho que é grande parte do papel do consultor, né? Outro aspecto que está bem interessante agora são as pequenas empresas, né? Porque quando a gente fala em contratar consultoria BIM, já é difícil para as médias, né? Para as grandes nem tanto, mas para as médias é uma dificuldade. E se a gente entender que a cadeia produtiva, a grande maioria das empresas, ela é pequena ou micro, esse é um desafio que agora a gente está trabalhando. Então a CEBIC, por exemplo, está num projeto que a gente está fazendo um que a gente chama de BIM colaborativo. Então é uma união do Senai com a CEBIC, Sinduscom e o Sebrae. Então o Sebrae, por exemplo, está entrando com um fomento para financiar a consultoria, e essa consultoria, na verdade, ela é coletiva. A gente está fazendo um experimento no Distrito Federal, começou recentemente, e são 13 empresas que estão fazendo, entre projetistas, consultores, pequenas incorporadoras, mas para fazer um projeto simultâneo, vamos dizer assim. Eu não conheço projeto, assim, mesmo no mundo, eu nunca ouvi falar de uma iniciativa focada para micro e pequena empresa, e nem dessa forma. Foco atingir a base da pirâmide, né? Isso, porque na verdade, assim, a gente fez um roadshow, teve em 15 cidades, quase 3 mil empresas e profissionais foram lá. 81% falou que queria implantar BIM. Aí veio a pergunta, como é que eu começo? Como, né? Aí, se eu não tenho dinheiro? Porque não é só querer
querer e ter recurso. Né? E aí, assim, o apoio do Senai e do Sebrae está fundamental para a gente conseguir viabilizar isso. Porque imagina, o Sebrae está financiando 70%, em alguns casos, desse trabalho. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Mas tendo criatividade, a gente vai conseguir mudar essa realidade. A gente consegue transformar o mercado, sem dúvida. Ô, Lígia, me fala aí, vocês tiveram consultoria, agora vocês estão no momento que vocês estão caminhando com as próprias pernas. Fala aí, onde é melhor? O que foi melhor? Onde vocês têm dificuldades? Com certeza a consultoria ela consegue focar a gente muito melhor no que a gente realmente precisa fazer. Quando a gente está caminhando com as próprias pernas, a gente precisa descobrir. Ser mais criativo, Exatamente, né? ser mais criativo. Então, é difícil aliar o dia a dia do nosso trabalho com a descoberta para a gente conseguir evoluir cada vez mais, né? Então, quando a gente tem uma consultoria, realmente a gente consegue ir mais focado no que realmente a gente precisa mudar, no que os processos que a gente tem que refazer e tudo mais. E quando a gente faz com a própria perna, a gente caminha em passos mais lentos, realmente, né? Então, uma consultoria a gente conseguiria, talvez, não é apressando, mas a gente conseguiria isso... Dar uma velocidade maior, né? Exatamente, dar uma velocidade maior nesse Acabou processo. exigindo, né, você ter mais foco. Que você tem cronograma a seguir, Exatamente. tem um acordo com várias pessoas. Fora que santo de casa não faz um milagre, né? Aquela coisa, você falar uma coisa pro teu diretor é uma, e um consultor externo falar a mesma coisa é outra, né? Ele fala, putz, não, peraí que eu vou escutar aqui. Tem razão, né? Não sei se acontece lá, mas em vários realmente. casos a gente chega, a gente escuta, putz, como é que você conseguiu convencer, né? Eu falei, bom, você tem que ter argumento, né? E o argumento tem que ser chamado dinheiro. Você tem que mostrar que uma coisa vai gerar mais valor que a outra e ele vai ganhar mais que ele tem hoje, é isso. E quando a gente tá dentro de casa só, né, a gente não consegue convencer muitas vezes, justamente porque a gente só tá ali, né, a gente não tem outros mercados, outras empresas para fazer uma comparação. Então, quando traz uma pessoa externa, ela traz essa visão de outras empresas, então consegue ter um convencimento muito maior, né. Sim. Semana passada, desculpa, eu entrei numa consultoria, tava o board, 3 dos diretores. Primeira pergunta deles: da empresa A, B e C, quem já tem BIM? Então, ele nem queria falar nada, ele já queria saber dos concorrentes dele, né? Então, assim, já é um outro foco, né? Então, eu vou até aproveitar isso. Sim. A empresa A e B e C estão usando o BIM? Não, brincadeira, gente. Assim, como que o mercado... Assim, vocês dois aí que estão, o Lucas e o Rogério, que está aí bastante dentro do nosso mercado, qual que é o grau de maturidade? O quanto vocês conseguem trazer hoje? Como que vocês enxergam a maturidade do Brasil? E eu acho que até vocês podem trazer algum benchmark do mundo, né? Porque acho que vocês conhecem bem também. Se nós estamos muito atrasados... Aí é com o Rogério. Bom, a minha experiência, assim, eu posso dizer que tranquilamente, com certeza a gente está atrasado, né? E se você for contar, mesmo na América Latina, eu vou dar um exemplo. Eu fui no Peru em 2015, dar uma palestra, e voltei em 2017. O salto que eles deram, assim, é absurdo, né? Mesmo um país menor, com menos recurso, mas eles fizeram, por exemplo, um trabalho de VDC com Stanford, chamaram pessoal top na área de construção digital e transformaram o mercado, né? Óbvio, a gente tem outra dimensão, outra escala de negócios, né? Não dá para comparar realidades, mas países como Chile, Argentina também estão se organizando, né? O que eu posso dizer, assim, a gente tem todas as condições para passar, né? Porque o Brasil tem uma coisa chamada escala, né? A gente tem volume, né? A gente tem por exemplo, só na área de infraestrutura é inimaginável o que a gente pode fazer, né? Então, o que eu acho que cada um tem que, primeiro, buscar conhecer do conceito, né? Se cercar de gente boa para fazer um planejamento, né? E sair do sonho, né? Fala, para de sonhar e vamos fazer, né? Porque eu acho que ficar discutindo se vale a pena ou não, acho que a gente já passou, né? Foi essa época, né? O que é, etc. Agora a gente está numa questão, como faz, né? A gente até fez um webinar no ano passado,
Falando até se o BIM era sonho ou realidade. Sim. O BIM é sonho ou realidade, Lucas? Para mim já é mais do que realidade, né? Ainda sobre aquela outra pergunta, né? Como é que está esse mercado hoje? Eu vejo assim, empresas muito à frente do processo, empresas que estão avançadíssimas, normalmente são empresas grandes, né? E você vê empresas e profissionais que estão começando agora. Então, existe uma grande disparidade hoje no mercado, mas as que estão à frente, você vê que estão desenvolvendo coisas assim excepcionais. Há pouco a gente estava comentando aqui, né, sobre utilização de design generativo. Então, coisas avançadíssimas que talvez, né, utilizar a criatividade que o brasileiro tem, que todos falam, né, a esse favor, né, também utilizar essa criatividade dentro do BIM, eu acho que tem muita coisa boa para sair daí. E já tem saído muita coisa. Então, acho que é mais do que realidade. Já é algo que está acontecendo aí e o mercado está se movimentando muito. Gente, assim, eu vou fazer a última pergunta, que é sempre aquela pergunta básica, porque o nosso tempo já está estourando também. Assim, como que vocês enxergam o futuro do BIM dentro das empresas? Bar, quer começar? Cara, eu acho que em 2, 3 anos aí já, até mesmo com a questão da exigência do governo, a gente vai dar um salto no uso do BIM nas empresas. Estão surgindo a própria consultoria, as consultorias vêm fazendo, CBIC, CBIM, são várias categorias aí que Sebrae, Sebrae tem investido muito. Então, cara, é uma onda que vem e vai... Tô otimista. Bacana. E você, Rogério? Bom, eu realmente, assim, trabalhei a vida inteira implantando tecnologias e sempre a gente vendia disco voador, né? Uma coisa meio engraçada, que a gente falava, vai acontecer, e agora, esses dias fui dar uma entrevista com uma revista e ela falou, como é que tá esse teu momento da tua carreira? Eu falei, bom, eu tô feliz porque finalmente eu não vendo mais disco voador, ele pousou, né? Então, as pessoas entenderam o que é isso, e todo mundo já quer dizer, aí fica mais tranquilo, né? Mas, assim, tirando a brincadeira de lado, eu vejo muito pelo viés do negócio. Todo mundo está entendendo que sem isso não vai ter negócio. Independente da sua área, se você projeta, se você incorpora, se você é dono, todo mundo já caiu a ficha. Então, é arregaçar a manga e fazer. Assim, eu vejo o BIM como o pré-requisito para essa indústria que está vindo, né? Nós estamos falando de indústria 4.0, internet das coisas, machine learning, design generativo, tanta tecnologia, impressora 3D, quanta tecnologia que depende das informações do BIM. Então, como a gente falou, né, o BIM é o meio, não é o fim. Hoje ainda é visto como fim, porque a gente ainda está nessa etapa de implantar, de ver ele como um fim, mas a partir do momento que as empresas começam a implantar, elas começam a ver que o BIM é o meio. Nós precisamos das informações que o BIM nos traz para fazer parte desse mundo. Então, eu vejo como essencial em qualquer empresa, para qualquer profissional, para que ele se mantenha competitivo dentro desse mercado que está vindo aí. A gente sabe, curvas exponenciais, quanto mais está ficando cada vez mais rápido essa adoção de tecnologias, né? Então, eu vejo o BIM dessa forma. E para sua profissão, para uma arquiteta, o que você vê o BIM? Como na visão de uma construtora e incorporadora, que é a MPD, como a gente está em diversos setores da construção, então a gente tem incorporação própria, a gente tem a construção de obras privadas, a gente tem construção de obras públicas, a gente contrata projetistas, a gente contrata fornecedores, então a gente precisa que todos eles entrem, né, e que a gente influencie realmente toda a cadeia, para que todos os benefícios sejam aproveitados por todas as partes, né, que a gente consiga ampliar isso, para que a gente consiga alcançar isso, ter realmente um resultado significativo, a gente precisa que todos incorporem, né, nas empresas. Então, desde do empreiteiro, que precisa ver o modelo, precisa lá construir do jeito que está no modelo, uma coisa que a gente brinca lá, como os construtores, né, os hidráulicos, todo mundo tem muita criatividade, né? Todo mundo gosta de projetar no meio da obra. Então a gente precisa parar com isso. A gente precisa realmente botar todo mundo num lugar e a gente precisa que cada um se aproveite do BIM para que a gente consiga ter uma cadeia
muito melhor. Muito mais produtiva, Muito né? mais produtiva. Legal, gente, foi um prazer, foi um papo muito massa. Eu acho que a gente podia ficar muito tempo aqui ainda discutindo um pouco mais sobre a metodologia. Agradeço cada um de vocês, acho que foi muito rico. E, pessoal, obrigado por assistir mais um episódio do Megatalks. Fiquem de olho que em breve a gente vem com mais novidades de mercado e de negócio. Até mais!